Novamente aqui para mais um passo a passo, mais uma técnica, e mostrar que a MyFios também tem produtos para cabelos cacheados, não somente para liso, e também com muita qualidade e produtos de alta performance que não pode faltar, né, Flavinha? Exatamente. E aí, o que a gente vai estar mostrando para vocês hoje é a técnica que a Camila faz lá no salão dela, para entregar também resultados em cabelos cacheados. Qual o diferencial hoje, assim, o que é que você promete para uma cliente que chega com o cabelo cacheado, com volume, consegue entregar com botox? Primeiramente, a gente precisa analisar essa fibra, a espessura, a curvatura do cabelo dela. No caso desse cabelo aqui, ela tem duas texturas, a raiz dela é mais lisa, a nuca também é mais lisa e o meio do cabelo dela é muito cheio. Então, a gente precisa avaliar esse cabelo antes do procedimento para ver qual técnica melhor usar para poder não danificar os cachos, para não alisar, porque cliente com curvatura de cabelo, normalmente ela vem no salão para querer reduzir volume e deixar o cacho mais solto, né? Que é o caso desse cabelo aqui, que ela tem um cacho mais fechadinho. Então, nesse caso aqui, a gente vai soltar esse cabelo para não deixar aqueles cachos encolhidos, que também é uma crítica, né, de quem tem cabelo cacheado, elas não gostam. Então, nesse cabelo, a gente vai trabalhar o volume dele, né, vai fazer a redução do volume, redução de frizz, deixar o cacho mais solto, dar brilho para esse cabelo. Então, tudo isso a gente precisa analisar antes de fazer o procedimento, de acordo também com a curvatura do cabelo da cliente. Tá, então só, assim, as dúvidas que a gente mais recebe, né. Qual a temperatura que eu preciso trabalhar no cabelo cacheado? Essa acho que é a principal Sim, dúvida. é a temperatura baixa. Nós não podemos fazer o procedimento com uma temperatura alta, porque a gente pode quebrar o cacho, não vai alisar, porém a gente vai quebrar o cacho dela. Quando a gente fala em quebrar, a gente tira a estrutura do cacho. Então, assim, a gente não quer tirar a estrutura, a gente quer reduzir o volume. Então, para isso não acontecer, sempre temperatura baixa, de acordo com a curvatura do cabelo. Outra coisa também que é muito importante, cacheadas que estão em transição. Esse tipo de procedimento não é feito para esse cabelo, porque ela está em transição. Se você for passar ali a alta temperatura na prancha, até mediana, vai atrapalhar a transição, vai quebrar o cacho, porque ele está ali na fase ainda de recuperação do cacho. Então, não é um procedimento para esse tipo de cabelo, porque não é um tratamento, é uma química, né? Tem outra coisa também que a gente vai falar durante o procedimento, mas é uma crítica também de muitas cacheadas e elas têm muito medo de fazer esse procedimento com medo de alisar. Por quê? Tem muitos profissionais que vendem esse procedimento como tratamento. E soltura de cacho, ele não é tratamento, ele é um procedimento químico que você tem que fazer com cautela. Se você não tem, né, domínio ainda para fazer, estude um pouco mais, fique aqui na live com a gente, para você poder tirar suas dúvidas, ver o passo a passo, para poder entregar um resultado de qualidade satisfatória para sua cliente e não deixar sua cliente decepcionada. Porque um cabelo cacheado a gente também tem que ter muito cuidado para não quebrar o cacho e deixar a cliente com o cabelo sem estrutura, né? Que é sem a curvatura do cabelo. Se eu não usar a temperatura, vamos supor, estou começando agora, sou iniciante e tenho medo, né, de usar a temperatura. Se eu só escovar o cabelo, eu consigo fazer essa redução de volume também? Não, não, porque o produto ele é termoativado. Então, assim, para poder a gente trabalhar a redução de volume, precisa ter a fonte de calor, mesmo que seja mínima, a gente precisa usar a fonte de calor. Então, ele não vai diminuir o volume. Muito pelo contrário, vai deixar o cabelo ressecado, opaco e pode até quebrar. E outra dúvida, se eu não, vamos supor, não sei fazer avaliação, não consegui identificar, né, que esse cabelo tem curvaturas diferentes aqui no meio, aqui em cima, eu trabalho da mesma forma. Corre o risco de alisar esse cabelo trabalhando com a temperatura que na parte que é mais fina, na parte que é mais alisada, entregar, essa mesma técnica do começo ao fim, tem algum, sei lá, de alisar o cabelo e deixar o cabelo. Alisar com o cabelo com curvatura não alisa, porém ele tira a estrutura do cacheado.
E cabelo cacheado, ele tem uma curvatura mais fina e ele é muito mais sensível, né? Porque cabelo que já é alisado, ele tem uma certa resistência. Um cabelo de curvaturas, que no caso desse aqui é um 3B, mas tem curvaturas de 4A, 4B, eles são muito mais finos que esse cabelo aqui, por exemplo. Então, assim, se você usar uma temperatura alta, além de você tirar o cacho, deixar o cacho sem estrutura, sem curvatura, você pode quebrar esse cabelo. Então, assim, o ideal é que você, se você não tem domínio ainda na temperatura da prancha, no que usar, Isso. vai testando. Começa pela mínima, mecha fina e vai testando ali. E você não precisa deixar esse cabelo 100% selado, a gente não sela ele, a gente só vai alinhando com a prancha, tá? Que é para a gente reduzir o volume. Então, assim, é totalmente diferente do que a gente vai fazer um botox no cabelo que já é alisado, por exemplo. Um cabelo que já é alisado, a gente trabalha a estrutura lisa. No cabelo que é cacheado, a gente trabalha a estrutura com curvatura para redução de volume. Então, a gente não faz selamento, aí que está a diferença. A gente não sela o cabelo, a gente alinha ele com a prancha. Tá, e nesse caso, porque você vê que o cacho dela é bem perfeitinho, né? Sim. A gente consegue ter um aumento, o cabelo vai ficar maior, consegue deixar ele, diminui esse efeito que o cacho já tem, né? Que é o fator encolhimento. A Fator gente encolhimento. consegue deixar ele maior também com essa Sim, técnica? nesse cabelo aqui, o cacho dela é mais fechado. Então, assim, a gente vai trabalhar duas questões: a questão do fator encolhimento e do volume do cabelo dela. Então, quando a gente fizer a soltura, automaticamente na lavagem, após o procedimento, a gente vai ver que ele vai estar maior. Por quê? Devido ao fator encolhimento. Ele encolhe muito, que é Sim. também uma reclamação de cabelo cacheado, né? As cacheadas, elas reclamam bastante sobre isso, sobre esse fator. Então, a gente vai trabalhar essa questão, automaticamente ele vai soltar, vai ficar um pouco maior, e também a questão do volume, a gente vai trabalhar esse volume. Ó, Flavinha, só mostrando aqui, ó, a questão da textura que nós estamos falando, ó. A raiz do cabelo dela é lisa. Então, aqui, ó, da raiz até uns palmo para baixo do cabelo dela é liso. E aqui tem os cachos. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui. Por isso que a gente precisa analisar bem esse cabelo antes de iniciar mesmo o procedimento, o protocolo e a técnica que nós vamos usar. Isso serve para todos os tipos de cabelo, para todas as curvaturas. A gente precisa analisar bem esse cabelo para a gente saber qual tipo de técnica que vamos usar, porque cada cabelo exige uma técnica diferente. Então, nesse cabelo, nós vamos trabalhar assim tomando cuidado sempre com a curvatura para não quebrar o cacho. Vamos trabalhar a redução de volume e a soltura de cacho. Então, o primeiro passo, né, para quem está chegando cá, por que você vai usar shampoo anti-resíduo? Nesse cabelo aqui, nós vamos usar o shampoo anti-resíduo porque a gente precisa fazer uma limpeza mais profunda nesse cabelo, para tirar todo o resíduo de finalizador, de máscara, de produto que possa ter nesse cabelo, devido ter muito produto para finalização, que a gente sabe que cabelo cacheado usa, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o shampoo de anti-resíduo da Proliss, para a gente limpar bem esse couro cabeludo, porque nós vamos fazer o processo da secagem com escova e prancha. Então, a gente não pode deixar nenhum resíduo de produto no cabelo, até mesmo para a gente poder fazer a aplicação do ativo para ele poder agir corretamente. Eliane Marcelo está perguntando assim: pode usar em cabelos com luzes essa técnica para cabelos cacheados? Precisa fazer o teste de mecha, precisa ter um tempo de pausa aí correto de um procedimento para o outro, e o cabelo estando saudável, pode sim. A gente recomenda no mínimo 30 dias depois da descoloração, esse é o tempo mínimo. Porque vamos supor, você descoloriu agora, Eliane, então precisa estar tratando esse cabelo, fazendo um bom cronograma capilar, reposição de massas, possível acidificação, para que depois de 30 dias, né, você fazer o teste de mechas. E com relação à temperatura de prancha, cá, porque sempre vai ser a mínima mesmo, né? Até uma Sim, loira. para a loira também. A diferença da loira é que assim, a gente precisa ver se esse cabelo foi matizado, se esse cabelo tem tonalizante, se esse cabelo tem cabelo branco, mas a temperatura da prancha vai ser sempre a mínima, sempre a mínima.
Só que com a loira a gente vai ter um pouco mais de cuidado devido à outra química que ela tem, né? Se ela tem também relaxamento, que é importante perguntar, e cacheadas normalmente elas usam. Então, assim, a ficha de anamnese é importantíssimo principalmente para cacheada. Tem que ser um costume diário nosso profissional, porém precisa ser avaliado todos os pontos, perguntar mesmo tudo que ela vem passando no cabelo para a gente poder ter um procedimento mais saudável possível, né? Para não quebrar esse cabelo. Essa técnica hoje, Cá, quanto tempo ela pode refazer? Depois de 40, No caso desse cabelo, cabelo não é loiro, sim. cabelo cacheado, cabelo saudável, vocês estão com um cabelo saudável. Então, especificamente numa situação dessa, Nesse cabelo aqui, com essa curvatura, com esse cuidado aqui, é um cabelo que não está quebrado, é um cabelo que não tem ressecamento. Então, assim, de 40 em 40 dias pode estar sendo feito o cabelo se a cliente quiser. Mas normalmente aí ele dura aí um procedimento desse, você pode fazer de 3 em 3 meses também. Vai depender da forma que a cliente gosta de deixar os cachos e o crescimento do cabelo da cliente. Mas se a cliente tem um cabelo que ele é muito resistente e ele volta fácil, o volume dele, então assim, após 40 dias pode ser feito novamente. Sim, e diferente das outras lavagens que nós fizemos aqui, que eu sempre recomendo não esfregar, nesse aqui é diferente. Nesse aqui a gente precisa sim esfregar e retirar todo o resíduo de finalizador, de produto que tenha nesse cabelo. Então, esse aqui é diferente a lavagem, a gente esfrega assim o couro cabeludo, mesmo porque a gente não vai deixar produto nenhum no cabelo, a não ser no tempo de pausa, a gente não vai precisar selar esse cabelo, então a gente precisa fazer uma lavagem bem feita no couro cabeludo dela, principalmente no couro cabeludo. poderia usar o shampoo detox, Cá, nesse cabelo? Poderia, porém o detox, ele faz uma limpeza mais suave, né? E a limpeza que nós precisamos aqui é uma limpeza mais intensa. Então, assim, você vai usar muito shampoo detox para poder fazer a limpeza e vai gastar muito shampoo. Então, o ideal mesmo é que você use um anti-resíduo. Até mesmo para economizar, porque vai usar muito shampoo. Aqui a gente tira o excesso da água. Só o excesso, não precisa passar o secador nem nada, só para a gente não deixar o cabelo pingando. Para fazer o tratamento pré-química. Trouxemos ela aqui para a cadeira, porque como é um cabelo cacheado, a gente precisa desembaraçar bem esse cabelo para ele receber o tratamento. E ali no lavatório não seria possível a gente fazer esse desembaraço, tá? A SOS anti-emborrachamento, ela serve também para esse tipo de cabelo, para a gente deixar esse cabelo emoliente, devolver também vitaminas para esse cabelo, para deixar ele o mais sedoso possível, para a gente fazer a aplicação do Botox, porque esses cabelos cacheados, eles são muito resistentes a receber produto. Então, como a gente quer que ele receba o ativo do Botox para fazer mesmo o alinhamento do cabelo, nós também precisamos fazer a pré-química, tá? É indispensável também a pré-química nesse cabelo, não só para cabelo liso. O Isso. pote é de 1 quilo, dura muito e você pode usar para todos os tipos de cabelo, que já é também muito bom ter essa versatilidade com o produto. Ó, aplicação da pré-química, tá? Por que pré-química? Porque nós estamos fazendo química. A soltura de cachos, ele é um alinhamento também feito com Botox, então ele não é um tratamento, não vende esse procedimento como tratamento, porque as clientes não entendem. E aí, se ela comentar com qualquer outra profissional ou qualquer outra pessoa que explicar para ela que esse procedimento é uma química, ela vai achar que você está enganando ela. Eu escuto muito isso no meu salão. Quando usar o detox ou anti-resíduos? A Lalinha perguntou. Anti-resíduo. Para cabelo cacheado, o indicado mesmo é você usar o anti-resíduo, porque ele vai fazer uma limpeza mais profunda no cabelo, a limpeza que a gente precisa para poder fazer a aplicação do ativo, né, do Botox. Então, assim, o ideal é que você use o shampoo anti-resíduo. Qualquer outro shampoo que você vai usar muito shampoo. Porque com anti-resíduo aqui nesse cabelo, eu lavei 2 vezes. Então, assim, shampoo anti-resíduo é o ideal. Diferentemente quando a gente faz no cabelo liso, né? Que a gente usa o detox.
Especificamente o cabelo cacheado, ele tem muitos silicones, né, Cá? Geralmente óleos, Sim, silicones, então, pomada. pomadas. Então, isso dificulta, né, a permeabilização do produto, a entrada do produto na parte mais interna. Então, é preciso remover esses tratamentos para que o produto, no caso, a gente vai fazer uma redução de volume. Então, o produto ele precisa agir na parte mais interna desse fio. Então, se a gente usa um tratamento, um shampoo que não remova tão profundo esses tratamentos que ela usava antes, né, de fazer o Botox, isso vai dificultar o procedimento, né, a entrada do produto, na verdade. Então, vamos supor, você está trabalhando com uma loira, um cabelo muito poroso, um cabelo que você já percebe que a cutícula daquele cabelo é aberto. Então, nesse caso, você pode trabalhar com anti-resíduo. Mas nesse caso dessa técnica, soltura de cachos, a especificação do cabelo, é um cabelo cacheado, é um cabelo que faz muito uso de óleo, de silicones, de tratamentos. Então, nesse caso, o anti-resíduo é o mais indicado para remover tudo isso e você conseguir uma penetração maior do produto. A Lalinha, ela está perguntando, para aplicar a progressiva, eu uso detox ou anti-resíduo? Vai depender da estrutura do cabelo da sua cliente. Se ela tiver um cabelo mais grosso, oleoso, e ela já tem uma oleosidade muito excessiva no couro cabeludo, você pode usar sim o anti-resíduo. Se o cabelo da sua cliente for um cabelo fino, e muito facilmente você vai perceber a quebra do cabelo, se você usar o anti-resíduo, ele vai ficar muito áspero e pode quebrar o cabelo dela por conta dele ser muito fino, aí você usa o detox. Mas vai depender do cabelo da cliente. O ideal é que você tenha os dois tipos de shampoo para quando a sua cliente chegar, você ter a opção de um ou de outro, dependendo da espessura do cabelo dela. Eu uso shampoo anti-resíduo quando o cabelo é muito oleoso. Aí eu uso para fazer a lavagem mais intensa. Agora, quando o cabelo é fino, eu uso o shampoo detox, para não deixar ele muito áspero, para fazer a aplicação do ativo alisante. Ó, a gente tem o shampoo detox da linha Ultimate da MyFio. É um shampoo detox à base de carvão ativado. Ele contém bastante tratamento na composição para fazer a limpeza do couro cabeludo, para remover os metais pesados, para estar também condicionando, apesar de ser, né, detox, ele é condicionante, ele não deixa o cabelo ressecado. Remove todos os resíduos, preparando para os tratamentos ou para as químicas também. Porque tem muitas clientes que falam assim, mas eu gosto do shampoo anti-resíduo. Só que cliente, na verdade, ela não entende. Tem cliente que usa anti-resíduo em casa, no dia a dia, e não pode. Então, assim, precisa de uma avaliação. Eu, particularmente, eu gosto de usar o anti-resíduo só quando a cliente tem problema mesmo com oleosidade, né? Que a raiz é muito oleosa e o cabelo mais resistente, aí eu uso. Só que também tem cabelo que eu uso os dois. Eu uso o anti-resíduo para tirar essa sujidade, né, a oleosidade do couro cabeludo, e também uso o detox na segunda lavagem, porque tem cabelo que precisa. Então vai muito de técnica, da avaliação do profissional, vai depender muito do cabelo, mas o ideal é que o profissional tenha esses dois tipos de shampoo, para poder fazer o passo a passo certinho e também para não correr o risco de precisar e não ter, né? E influencia também, viu, para não quebrar o cabelo, dependendo do cabelo, se for muito fino, tem cabelo que já chega já ressecado. Então, o anti-resíduo para esse tipo de cabelo já não vai ser muito bom, porque ele vai deixar o cabelo muito rígido. Então, precisa mesmo fazer uma avaliação do SOS. Agora, vamos retirar 100% para fazer a aplicação do MyTox, tá? A Eliane Macedo perguntou se pode ser aplicada essa técnica em crianças. Poder pode. Porém, vai depender também aí dos cuidados que a mãe vai ter com a criança e dependendo da idade também. Eu, particularmente, eu atendo crianças a partir de 10 anos para esse tipo de técnica, menos que isso não. Porque o cabelo vai mudar, ela vai passar por uma fase ainda de crescimento, o cabelo da criança muda. Então, assim, eu aconselho a fazer a partir de 10 anos, mas pode ser feito sim. Inclusive, o cabelo dela aqui, que ela é minha filha, eu comecei a fazer, ela tinha mais ou menos essa idade, né? 9, 10 anos.
E serve também para tirar o fator encolhimento. O cabelo dela não crescia, não desenvolvia. E com esse procedimento aqui, o cabelo desenvolveu. Mas por que você precisou esfregar bem esse cabelo, Cá? Para tirar todo o resíduo mesmo de produto e deixar ele limpo mesmo. Porque a gente fala no cabelo, para fazer alisamento, a gente fala não esfregue o cabelo. E já nesse caso a gente esfregou. Porque para fazer o alisamento, se a gente deixar o couro cabeludo muito limpo e a cliente tiver ali um incômodo, uma sensibilidade no couro cabeludo, quando você for fazer a aplicação do alisamento ali, né, do realinhamento nos fios, vai encostar no couro cabeludo e ela vai sentir, vai arder e pode até lesionar ali. Nesse caso, nós precisamos sim lavar para retirar todo o excesso e resíduo de produto, diferente de quando nós lavamos para fazer o realinhamento. A gente já precisa ali já da oleosidade também natural para dar uma proteção no couro cabeludo, no caso do realinhamento. Mas nesse aqui a gente precisa tirar, mesmo porque a gente vai fazer a aplicação do ativo, que é o Maitox, vai fazer o processo de secagem, prancha, então precisa estar bem limpo, até também para absorção do produto, ele agir corretamente. Agora, ela fez a divisão da frente, 3 divisões, né? Isso, Três são 3, as duas na frente e uma atrás. E agora ela vai aplicar o Maitox, que é a máscara redutora de volume, que é uma máscara que vocês podem estar fazendo várias técnicas, entre elas soltura de cachos. Aqui nós vamos ter uma oscilação de temperatura e mecha também, para poder fazer a técnica do alinhamento. Então aqui, quando nós formos fazer o uso da prancha, nós vamos usar uma temperatura menor, uma mecha menor, que vocês percebam que aqui, ó, a raiz dela é lisa, porque ela tem duas texturas no cabelo dela. A raiz é lisa, o meio é bem cacheado, as pontas é ondulada. Então, assim, a gente vai ter um cuidado para poder fazer essa técnica sem quebrar o cacho dela, tá? E para cabelos, não é o caso dela, mas tem cabelos que são muito porosos, ressecado por uso de guanidina, uso de tintura, são cabelos que também não tem um cuidado devido que precisa. Então, vocês podem usar também o Oil Repair, fazer uns pumpzinhos junto com o Maitox para fazer a aplicação, tá? Eu vou usar no dela, vou fazer 2 pump aqui, ó. Isso vai servir de nutrição para o cabelo também. Vocês podem fazer essa misturinha para passar, principalmente para cabelos que são muito secos. Cabelo cacheado tende a ser mais ressecado, seco. Tem cabelo que tem um ressecamento muito alto devido dos problemas dos produtos que passam, né, no cabelo, excesso de produto também no cabelo. Gelatina também resseca muito. Então, você pode estar fazendo essa misturinha. E a aplicação também é uniforme, tá? Diferentemente quando a gente vai fazer retoque, é uniforme, você passa no cabelo todo. Se fosse um retoque de raiz, por exemplo, nós não faríamos no cabelo todo e nem luvar, a gente faria somente a aplicação na raiz. Nesse caso, como vamos trabalhar a soltura e a redução de volume, então nós vamos fazer a aplicação no cabelo todo. Toda vez que for fazer todo o cabelo, sim, se tiver todo o cabelo com volume, se tiver todo o cabelo com frizz, se for soltura em todo o cabelo, não tem como você soltar só a raiz e deixar o restante de um jeito, a raiz e o comprimento do cabelo com outra curvatura. Soltura é todo o cabelo. Ó, aqui nós já fizemos a aplicação do Maitox. Primeiro passo, lavagem, tá? Fizemos 2 vezes lavagem da raiz. Esfregamos bem a raiz para poder tirar todo o excesso de produto que tinha nesse cabelo. Fizemos a aplicação do SOS pré-química para preparar esse cabelo, dar emoliência, deixar ele mais sedoso, para poder nós fazer a aplicação do Maitox. Retiramos o SOS, fizemos a aplicação, massageamos, retiramos. Aí tirei também o excesso da água e fiz a aplicação do Maitox. Em toda a extensão do cabelo, tá? Não somente raiz.
Trabalhamos bem toda a extensão, enluvei ele para que todo o cabelo penetre bem esse produto, para poder agir corretamente da raiz às pontas. E agora vamos deixar num tempo de pausa de 30 minutos, vou colocar a touca para manter esse cabelo úmido, porque eu não quero que ele seque, eu quero que ele mantenha úmido para fazer o processo da penetração do produto no cabelo e ele agir, tá? Então, aqui vai ficar 30 minutos com o Maitox no cabelo, e após isso nós vamos retirar 100% para fazer a secagem e o processo da prancha. E é na prancha que nós vamos trabalhar o alinhamento dele. Camila, se a gente usa o Botox, né, num cabelo cacheado como esse, e a gente não faz a prancha, a gente vai estar somente promovendo ali uma hidratação, mas sem transformação, sem redução de volume. Sim. A gente vai estar ali devolvendo só hidratação para o cabelo, mas não serão todos também. Porque se o cabelo tiver ali um ressecamento nele, você fazer a aplicação do Maitox, ele vai ficar mais ressecado ainda, ele vai dar um efeito rebote. Então, assim, usou o Maitox para fazer o alinhamento do cabelo, precisa usar fonte de calor. Se usar, para poder fazer ali, promover uma hidratação, nutrição, você vai ter que fazer uma misturinha com outros produtos que a MyFeels tem, que a gente já mostrou aqui também, e está também no perfil da MyFeels, que aí são outras técnicas, mas para redução de volume, para soltura de cacho, não é só aplicar o Maitox e deixar lá ele agir. Ele não vai ter resultado. Então, assim, e pode ainda ressecar o cabelo. Para fazer soltura de cacho, precisa usar fonte de calor. Se fosse uma cliente que fosse só fazer um retoque de raiz, por exemplo, lá no seu salão, você tem o valor do retoque de raiz que faria com o Botox. Um Botox numa cliente que já tem um cabelo liso, você tem o valor. Um passo a passo para soltura de cachos, ou um Botox normal, que seja cabelo liso, é o mesmo valor? Ou você tem mais trabalho aqui, você cobra mais por essa técnica? Essa técnica aqui, esse procedimento, ele te rende mais tempo, ele te rende mais trabalho, ele te demanda mais horário. Então, assim, e produtos. Se você for ver, você usa muitos produtos. Se você for fazer uma misturinha, por exemplo, então assim, você vai lavar, você já começa ali que você vai ter que lavar de 1 a 2 vezes, tem cabelo que lava até 3 vezes, dependendo de como tiver de tamanho e volume também. Então ali você já tem um tempo, só na lavagem ali foi mais ou menos uns 20 minutos. Tem a parte também da pré-química, que também ali tem uma aplicação, até a gente terminar, tem já vai mais ali uns 20, 30 minutos. E aí a gente retira, vai fazer a aplicação, ou seja, a gente está fazendo não só a química, não só o tratamento, nós estamos entregando um resultado. Então, assim, quanto que custa um resultado satisfatório para sua cliente? Quanto que vai custar o sorriso da sua cliente? Fora o trabalho que a gente tem por trás. Então, como nós estávamos falando no início da live, esse procedimento, ele é um procedimento de passo a passo, ele é uma química, nós estamos fazendo uma química no cabelo, mas tem pré-química, nós misturamos o oil repair também ali na aplicação, nós vamos fazer o pós, que nós vamos lavar ele para fazer a definição do cabelo. Então, assim, lá no meu salão, esse procedimento aqui é a partir de R$200, mas isso vai demandar da sua região, a forma com que você trabalha, o quanto você está acostumado a cobrar, varia de pessoa para pessoa. Porém, lá no meu, a partir de R$200 esse procedimento, porque é um procedimento que a gente é trabalhoso, não é somente aplicar, nós não aplicamos só o produto no cabelo, nós fazemos todo o passo a passo do cabelo, nós vamos fazer ali a secagem também, e aí você pode fazer a escovação, ou você pode fazer só a secagem, fazer o processo da prancha, mas tudo isso vai demandar tempo, né? A gente vai levar aí de 2 a 3 horas para fazer esse procedimento aí, e ainda tem a finalização. Esse cabelo aqui, a definição dele é um pouco mais fácil, mas tem cabelo que não é fácil fazer a definição, e a definição em si, ele demora muito mais do que todo o procedimento, todo o processo que nós estamos fazendo até agora. Então, tem cabelo que demora demais a definição. Então, você não pode cobrar um valor assim,
R$ 50, igual eu já vi, Flávia, profissionais cobrando R$ 50 para fazer um procedimento desse, com todo esse passo a passo. Então, assim, não paga nem o pincel que você compra, vamos dizer assim. Nem o produto, né? Não, o produto nunca vai ser pago com R$ 50. Então, assim, é um processo demorado, tem que ter tempo, tem que ter qualidade, você tem que colocar um preço justo, de acordo com as suas clientes, de acordo com o que você está acostumado a trabalhar, e é lógico, também valorizar o seu trabalho. Tudo isso custa muito. Se a cliente chegou, sentou, você aplicou um produto, você não falou com ela, não criou aquela relação com a cliente de mostrar confiança para ela, de mostrar o que você está fazendo, de explicar realmente o que está acontecendo com o cabelo dela, o que precisa. Que você tem, que é diferente do que o seu concorrente. Exatamente, exatamente. Essa questão da gente fazer um tratamento pré-química em todos os procedimentos. Para quem já tem essa rotina de fazer, é normal, mas na maioria das vezes a cliente não conhece, ela não sabe. Quando você entrega ali um orçamento pelo WhatsApp, que você inclui lá no orçamento que você entrega para ela um pré-química e um pós-química, é na hora. Mas o que seria esse pré-química? A cliente ela não sabe. Então, assim, já é o diferencial. Ela já olhou ali e viu que você não vai somente aplicar um produto químico no cabelo e escovar e pranchar, porque na cabeça delas é isso. Ah, não, mas você vai alisar meu cabelo? É fácil. Você só vai aplicar um produto, escovar e pranchar. E não é assim. E não é assim. Quando a cliente entra em contato lá, aí você vai desenvolver ali uma relação com ela, e aí você vai explicar. Lá eu coloco, vai ser feito uma pré-química, vai fazer uma potencialização com laser, vai fazer uma pós-química, e aí ali ela já fica curiosa. Mas o que seria? Já ganhou ponto. Mesmo que ela fosse só fazer um orçamento, ali ela já quer saber o que é, porque na maioria das vezes as clientes não sabem o que é. Então ali você já está entregando já uma garantia para ela de um resultado bom, porque ela já está vendo o diferencial ali. E é o que muitos profissionais não se preocupam e nem se atentam. Exatamente. E outra coisa, outro defeito também que alguns profissionais têm e pecam por isso, é dar valor só para o procedimento que é mais caro do salão. Assim, essa cliente aqui, ela está fazendo química, ela vai ter mais atenção, ela vai ter um processo mais demorado, ela vai ter profissionais ao redor dela, porque ela está fazendo um procedimento químico, você vai fazer uma escova, não, seca rapidinho, lava com qualquer coisa e já tá bom, já dispensa para não perder o horário da próxima. Cliente se atenta muito a isso. E antes da gente pensar na cliente, a gente tem que pensar, nós também somos clientes, porque né, alguma hora a gente vai procurar um salão também, um profissional, a gente vai querer mesmo esse atendimento? A gente não vai gostar. E todo mundo tem um evento traumatizante. Quando eu fui casar, eu fui fazer uma escova, uma simples escova. A profissional não acertou meu cabelo. Eu tive que chegar em casa e refazer, e eu não era profissional nessa época. Uma escova. Então, assim, e o tratamento também não foi bom. Então, eu acho que o atendimento no salão, ou seja, a domicílio, a Flávia está dizendo aqui de um evento que aconteceu com ela, de uma experiência que não foi bom, e o espaço era um espaço luxuoso, num bairro bom, porém o atendimento não era de qualidade. Então, assim, o que você entrega não é o espaço que você atende, não é o lugar que você está, é você profissional. Enquanto a gente não colocar na nossa mente que nós, profissional, que mudamos e entregamos o resultado para aquela cliente, é o que conta. Por isso que vale muito mais se especializar e estudar do que você montar um espaço luxuoso para atender uma cliente e não ter técnica. Como que as pessoas do seu bairro estão te enxergando? Como que as pessoas ali na rede social te veem? Como que as suas clientes te indicam para a próxima? Quando eu iniciei, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha nem celular. As pessoas iam no meu prédio, onde eu morava no condomínio. Iam no meu prédio lá atrás de mim, porque as pessoas viam o cabelo das meninas que faziam cabelo comigo e iriam atrás de mim. Eu iniciei assim, eu não tinha WhatsApp. Depois veio a necessidade de ter, foi quando apareceu o WhatsApp, e aí eu comecei a atender, mas o meu Instagram na época era o cabelo das minhas clientes. Eu fazia o cabelo de uma, a mãe via e vinha também, a vizinha via, eu atendia a domicílio, tinha casa, tinha rua que eu ia atender, eu atendia 10 clientes na mesma rua, 10, passava o dia inteiro lá, porque eu ia arrumar o cabelo de uma, fazia aquela fila no portão, porque eu atendia no quintal, o pessoal, não tem,
As pessoas que trabalham com a domicílio, às vezes se desvalorizam tanto e falam assim, ah, mas é porque eu atendo a domicílio. E não sabe o ouro que tem na mão, porque você está ali no quintal, o portão é aberto, as pessoas estão passando. De repente, tem alguém que está procurando um salão, mas não achou. Ou não tem tempo de ir, você está ali. A pessoa passou, ah, você consegue arrumar meu cabelo? Pronto, ali, dali você vai atender, dali de uma você atende várias. Todas as vezes que eu ia em determinada casa, sempre era 5, 6, nunca era uma só. Ou era da mesma família, ou era da mesma rua, porque ali você já fazia o seu marketing. Era o meu marketing, era esse. E eu atendia muita cliente, assim, muita cliente. Então eu iniciei assim. E isso é o diferencial de cada profissional, não é o lugar que você atende, é o que você entrega. Exatamente. A Letícia comentou aqui elas falam que eu cobro caro, mas as minhas clientes dizem que vale a pena porque eu trabalho com os tratamentos. É que, na verdade, Lê, as suas clientes, elas estão vendo valor, Sim, né? Elas não estão indo para você por preço. É aquilo que eu falei, quem for por preço vai ter uma experiência como essa que eu tive, que não foi não barato, foi. né? R$ 150 num tratamento que ele nem. Gente, eu não vi, nem ele nem sequer desembaraçou o meu cabelo com produto. Como o meu cabelo ele tá muito novo. Você acha que Sim. meu cabelo molhado, gente, fica parecendo uma casa de maribondo. É, cabelo loiro ele embaraça muito. Então, qual era a dele assim? Já que não ia ter tempo de pausa, pelo menos ele tivesse desembaraçado o meu cabelo, o Exatamente. tratamento, que eu tinha quebrado menos, eu tinha sofrido menos, começasse pelas pontas. Aí eu cheguei, na hora que ele começou puxando meu cabelo da raiz para ir desembaraçando até o final, que eu vi que ele ia esbagaçar tudo, eu disse, moço, por favor, me empreste um pente que eu desembaraço o meu cabelo. Aí ele, não, seu cabelo é muito feio. Eu disse, exatamente por isso, eu preciso de um pente, eu vou começar desembaraçando pelas pontas, para depois ir subindo, porque se você puxar daqui, você vai me deixar careca. O cabelo tá caindo, meu cabelo tá quebrando, eu preciso que comece pelas pontas. Ele, ah, tá. Aí foi que ele pegou, começou pelas pontas, depois ele foi subindo, mas ele começou já puxando daqui, ele ia quebrar de cima até embaixo. Meu Deus. Então, assim, às vezes a gente fica achando, tentando achar as desculpas. Ah, o movimento tá fraco, tá ruim, o cliente só vem uma vez e não volta, porque eu tô no quintal, porque eu tô na periferia, porque eu não E tô na não, rua tal. E não é. não é. Eu particularmente, eu indico produtos para as minhas clientes, ali mesmo na cadeira, eu já entro lá na MyFields, já no link lá do site, eu escolho o produto para elas, quais são os tipos de produtos que dá certo para o cabelo, isso é um pós que a gente faz para fidelizar também a cliente e automaticamente a gente cuidar desse cabelo para o retorno dela. E aí eu sempre entro em contato lá, e aí como que tá seu cabelo, você já lavou, como que ficou? E dali ela já fala já da experiência dela. Você não precisa nem perguntar a experiência, porque ela mesma fala. Ela fala, ah, lavei o cabelo tá liso, eu amei o atendimento, meu cabelo nunca ficou assim. Ali você já gera um feedback para você poder mostrar na sua rede social, para você mostrar para outras clientes, porque quem entra na rede social fica procurando ali indicações, fica procurando ali sobre a forma que você trabalha, se é realmente aquilo que está no seu perfil você entrega. Então tudo isso vai envolvendo no seu trabalho, vai também mostrar o seu valor para a outra cliente que está ali te sondando, e é um pós também que a gente faz de atendimento. Tempo de Já. pausa. Olha já como esse cabelo já cedeu. Ó, ó o cacho como já tá bem solto. Só que assim, ele está assim porque tá molhado. Se a gente não fizer a fonte de calor, ele encolhe. Mas ó, já dá para ver o resultado dele na aplicação. E ele não secou, ó. Por isso que eu usei a touca. Ele ficou úmido, ele tá bem úmido. Da mesma forma que eu coloquei a touca, ficou. E é assim que tem que ficar o tempo de pausa, tá? Ele não pode secar, porque ele precisa agir por completo em toda a extensão do fio. Aí agora nós vamos retirar 100% desse produto para fazer o processo da secagem e do alinhamento com a prancha, tá? E nós não vamos fazer o selamento, nós vamos fazer o alinhamento, que é diferente, tá? O selamento, como a gente faz no processo de realinhamento, né? Da Prolis, esse processo é diferente porque nós vamos fazer o alinhamento com a prancha, não o selamento. No tempo de pausa, a gente vai fazer o alinhamento desse cabelo agora, no processo da prancha, tá? Então, assim, essa técnica de soltura de caixa, ela só vai funcionar se você fazer o processo com a prancha. O difusor é só depois, quando a gente lavar novamente para fazer a definição. Antes disso, não, ele não vai funcionar.
Isso, RC Divas. Tempo de pausa para esse procedimento é 30 minutos. Aqui a gente retira 100%, tá? Não deixa nada de produto, nem uma porcentagem. A gente retira tudo, porque nós não estamos fazendo retoque de raiz e nem o realinhamento. A gente estamos fazendo o alinhamento, que é redução. Então não precisa deixar nada no cabelo, porque ele já agiu no tempo de pausa. Ó, aqui já dá pra gente ver melhor a textura do cabelo dela, ó. Aqui na raiz é mais lisa. Então a gente vai ter que tomar cuidado agora, porque ó, a raiz é lisa, só que é o meio do cabelo dela. E é aqui que ela tem um volume que fica armado. Então a gente vai trabalhar bem, a gente vai iniciar com uma temperatura da prancha, do processo do alinhamento, mas nós vamos oscilar a temperatura por conta disso, ó, por conta de textura. A raiz dela é lisa, só que o meio dela, que é onde arma, é aqui onde a gente vai fazer bem o alinhamento dela, tá? Por isso que é bom avaliar bem o cabelo e você dominar bem a técnica que você está fazendo. Porque é aqui que pode acontecer o erro e a cliente perder a curvatura do cabelo dela. Nós vamos usar o protetor térmico e também toda a extensão. A gente vai usar uma hélice, tá? E a aplicação, gente, é com cabelo úmido, tá? Não tem necessidade de secar ele. A gente retira só o excesso da água e faz a aplicação. É indispensável também o uso do protetor térmico, porque nós vamos usar fonte de calor aqui. Dá um toque muito sedoso, o brilho também que ele devolve pro cabelo, ó. É surreal, gente. Para fazer uma escova bem polida, realmente saber a técnica exata para cada tipo de curvatura e o tempo de pausa vai variar. Esse tempo de pausa que eu deixei no cabelo dela não são para todos os tipos de curvatura. O cabelo dela, como é uma curvatura mais fina, então esse aqui, 30 minutos é o tempo suficiente, mas vai depender muito da curvatura do cabelo da sua cliente, tá? Agora eu vou começar a secagem do cabelo dela. Você pode fazer a secagem só secando mesmo, ou você também pode fazer a escova, tá? Aí vai demandar muito da forma como que você gosta de trabalhar. Eu vou iniciar secando aqui, mas se eu ver que tem a necessidade de fazer a escova, eu vou fazer a escovação até para ganhar tempo também, ter mais agilidade. Mostrando aqui na prática as perguntas que tiveram aí sobre se pode, após a retirada do produto, se pode secar somente com o difusor, ou se só pode fazer só a aplicação do produto sem a prancha, fazer o processo da prancha, ó, a secagem vai ficar assim. Então, assim, aqui está o motivo do que não pode realmente, essa técnica de soltura, ela precisa ser feita o alinhamento com a prancha, tá? Então, ela precisa, sim, ter a fonte de calor e a gente fazer. Então, esse passo da prancha tem que ser incluso sim, não pode dispensar, por conta disso, ó. A cliente vai secar com difusor, é a mesma coisa de não ter feito nada. Uhum. E é o volume que ela não quer, e é o volume como que está o cabelo. Então, precisa sim, tá, gente? Eu parei aqui a secagem só para mostrar para vocês que precisa fazer sim o passo da prancha, que é onde a gente faz o alinhamento. Mas vai escovar também, Cal? Não, eu tô só secando para pranchar. Ah, já vai pranchar direto. Já. A escovação vai depender aí da forma que cada profissional trabalha. Não precisa. Se houver a necessidade de secar e for até mais rápido a secagem, pode fazer sim também. Não interfere em nada o resultado. O resultado mesmo a gente vai fazer com a prancha. A secagem é como o profissional preferir. Pelo, né? Olha o tanto que o cabelo dela encolhe. Vamos até dizer que não é a mesma modelo. Ainda bem que a gente gravou o rosto dela. Porque o fator encolhimento para cabelo cacheado é muito, então a gente trabalha também esse fator que é um incômodo para quem é cacheada, o cabelo encolhe muito e ó, só na secagem já dá para ver que o cabelo já deu uma boa estendida no tamanho, né? Agora ele está 100% seco, certo? Sim, agora depois da secagem eu optei por não escovar, mas quem gosta de escovar não tem problema, tá? Isso não vai influenciar em nada no resultado final. A secagem é uma técnica de cada profissional, nesse caso aqui, não muda, então eu optei só por secar sem escovar. A gente consegue identificar bem a mecha, tá? Até mesmo para quem tem dificuldade de saber qual temperatura usar,
Essa secagem aqui é melhor, tá? Para você identificar e testar também a mecha. Você não precisa fazer o selamento da mecha, você vai fazer só o alinhamento. Então, você não vai deixar aquela mecha 100% lisa, tá? Bem lisa com a prancha. Você vai só alinhar mesmo porque a gente ainda vai lavar esse cabelo. A gente não faz o selamento. Soltura de cacho, a gente não trabalha selamento, a gente só trabalha alinhamento. Porque a gente vai começar testando a temperatura para ver qual temperatura se adequa melhor com a fibra dela. Então, para quem tem dificuldade, a gente secando é o ideal, porque a gente não vai forçar o cabelo e nem ficar passando muitas vezes, porque a gente não vai selar. É aí onde está a diferença, a gente só vai alinhar. Então, necessariamente, a gente não precisa deixar esse cabelo lambido, a gente só vai deixar ele alinhado. E outro detalhe também, né, que esse cabelo tem 3 curvaturas, né? Isso, tem 3 texturas na fibra, em toda a cabeça dela. Ela tem a raiz mais lisa, o meio do cabelo dela é bem cacheado e as pontas onduladas. Então, a gente vai iniciar com a temperatura aqui 370 da prancha. A prancha que eu estou usando é MQ Pro 480. Então, eu estou iniciando com a temperatura mais baixa. E aí, se for necessário, eu vou aumentar a prancha, tá? Ou a temperatura, perdão. Mas aí as passadas no máximo aí de 5 a 6 passadas em cada mecha. E aí vocês vão perceber que a gente não vai deixar esse cabelo liso, lambido, a gente vai deixar ele alinhado, que é somente para a gente trabalhar a questão do volume dela e fazer a soltura. Então, a gente não vai desgastar a mecha. A passada é suave, a gente concentra o calor, a gente não espalha o calor, que é a técnica válida para todo tipo de procedimento químico que a gente vai fazer com prancha. A gente nunca espalha. O que é espalhar? É pegar a prancha e ficar fazendo isso aqui, ó. A gente está espalhando calor. A gente concentra o calor na fibra. É uma mecha fina. Eu pego uma mecha mediana, né, que é uma mecha mais larga, só que na hora de passar a gente divide ela em duas e aí a gente pega uma mecha fina. E não se preocupem se as pontas vai ficar alinhada, se o cabelo vai ficar armado, porque a gente ainda vai lavar esse cabelo. E aqui é onde pode acontecer do profissional errar devido à temperatura e à quantidade de passada. É aqui que muitas das vezes se perde a curvatura de um cabelo cacheado. Para quem trabalha com essas pranchas da EBQ, elas são muito quentes, então precisa se atentar bastante à temperatura. Nesse caso aqui, nós não estamos selando o cabelo, nós estamos alinhando, então não precisa de uma temperatura alta. Aonde for mais resistente, principalmente o meio dela, da cabeça, a gente vai trabalhar com uma temperatura um pouco maior do que iniciamos, mas sempre com cautela. Se a mecha for muito fina, diminui as passadas. Se a mecha for mais grossa, aumenta as passadas. Mas no máximo aí de 5 a 6 passadas já é o suficiente, porque a gente não está alisando, nós estamos alinhando. É por isso que tem que dar uma investigada, uma sondada na sua região. Isso. Quanto que custa nos salões próximos do seu esse procedimento, para você ter uma base, para você não ficar nem acima e nem abaixo do valor que cobram. Exatamente. Você não pode cobrar muito diferente, né, da realidade, senão você vai perder cliente para o concorrente. Ó, Maria de Teofilândia, Bahia. Cássia Reva, tarde, cheguei agora. Cássia, a gente está fazendo um procedimento de soltura de cachos que ela fez até agora. Ela lavou o cabelo. Vocês estão vendo antes aí, esse cabelo é o mesmo, não trocamos a modelo. É a mesma modelo do antes e agora vocês estão vendo depois, que o cabelo está bem maior, né? Nesse cabelo aqui, lá no meu salão, eu cobro R$ 250. Aí, se a cliente quiser um tratamento, é claro, isso com tudo que já foi feito até agora, né?
com a pré-química, a aplicação do ativo, Maitox, a secagem e o processo da prancha. Se ela quiser uma definição, a gente faz uma definição simples, que é a definição ou com os dedos ou com a escova, mas se ela quiser uma definição mais, que hoje em dia tem vários tipos de definição que a gente pode estar fazendo, né, fitagem, essas coisas aí, cobra mais um valor por cima ainda. E aí, no total de tudo aí, com a finalização, tudo sai aí de 250 a 300 reais, dependendo do tamanho do cabelo. E na hora da finalização, essa curvatura aqui, ela não dá tanto trabalho, porém, esse passo aqui de você fazer o alinhamento, ela dá um pouco mais de trabalho. Então, assim, o que conta aqui não é nem o tamanho, é o volume de cabelo e a curvatura. A gente cobra pela curvatura do cabelo e pelo volume. Um botox para fazer o alinhamento escova lisa, né? Isso. Nesse cabelo aqui eu cobraria R$ 180. Então, para fazer a definição de cachos é mais caro. Sim. Que é mais Sim. trabalhoso, mais tratamento, né? É mais trabalhoso, são mais produtos que você tem que usar. Porque depois que a gente terminar aqui, a gente ainda vai lavar. Aí tem o finalizador para passar também. Você tem que fazer dar uma pesquisada, principalmente em salão que é profissionalizado em cabelo cacheado, quanto que sai um procedimento desse, para você ter uma base, para você ficar entre os preços, né? Nem a menos e nem o mesmo valor. Você tem que estar ali na base do valor da sua região. É um trabalhoso. procedimento bom para salões que são especializados em alisamento, realinhamento, porque a maioria das vezes a cliente tem uma filha que tem um cabelo cacheado e ela não quer fazer escova no cabelo da criança ou da filha, e aí esse é um procedimento que você pode entregar para sua cliente e ter também um protocolo para cacheada, né? O ideal também é que você ofereça um tratamento também, após isso, um retorno para sua cliente. Você pode tanto incluir no combo da técnica da soltura, ou você pode oferecer ela num procedimento avulso. Agora, se não fosse a soltura de cachos, e vamos supor que a cliente ela quer fazer um botox mesmo, que é para dar uma quebrada no cacho, deixar ele mais ondulado, aí você usa uma temperatura mais alta, que aí ela não vai usar a finalização cacheada, né? Então você vai usar a temperatura mais alta, vai ter mais passadas de prancha para deixar ele mais alinhadinho. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está trabalhando a soltura e o volume. A soltura do cacho, o cacho também ele encolhe, principalmente se a cliente tem o hábito de ficar tirando as pontas, cortando o cabelo. Cabelo cacheado, quanto mais você corta, mais ele cacheia e encurta, né? Então, o efeito não é definitivo. Só é definitivo se você tirar a curvatura do cabelo. Aí é. Ó, trabalhamos o alinhamento do cabelo, não o selamento, tá? A gente não alisou, a gente só alinhou ele, então não precisa ser um liso chapado. Não passei nas pontas, ó. As pontas normalmente é onde é mais ressecado de um cabelo cacheado. E se a gente passa a prancha muitas vezes nas pontas, a gente alisa sim, tá? Aí chega o alisamento e aí vai impedir a curvatura do cabelo e a cliente vai ter que cortar e tirar toda a parte alisada das pontas. Então a gente não passou, alinhou as pontas, passamos só no meio do cabelo, na extensão do cabelo, né? Do início até o final, sem focar nas pontas. E aqui está o resultado, ó. Olha o tamanho desse cabelo. Então, aqui a gente já podemos ver o fator encolhimento já trabalhado desde o tempo de pausa do produto, que o cabelo já estava já esticado. Então, assim, trabalhamos, por isso que é necessário saber certinho o tempo de pausa do produto no cabelo, porque no tempo de pausa nós trabalhamos o fator encolhimento. E aí a prancha vai definir a soltura do cacho e também o volume, principalmente esse meio aqui, ó, que é onde é mais volumoso, tá? Aí agora nós vamos esfriar esse cabelo e vamos lavar para fazer a finalização dele.
Então, assim, vocês percebem o trabalho que nós temos para poder fazer um procedimento desse? Então, precisa reavaliar esses valores de acordo com a sua região aí, e você ver se está valendo a pena você se desgastar e perder boa parte do seu dia fazendo um procedimento só, para você não cobrar nem a metade do que ele realmente merece ser cobrado. É muito trabalhoso, gente, é muito trabalhoso mesmo. Mas tudo tem um jeito, né? Reavalia, repense, para ver se vale a pena mesmo. Vou só passar um jato frio aqui no cabelo dela, só para a gente esfriar a raiz, para a gente poder lavar. Pronto, já esfriamos o cabelo dela. Aí agora a gente vai lavar para fazer a finalização. A finalização, ela faz parte desse procedimento. Mas, normalmente, quando a gente faz a secagem do cabelo, o processo da prancha, tem cliente que prefere não lavar o cabelo. Mas aí vai depender do que você vendeu para ela. Se você vendeu a finalização, o ideal é que você faça o protocolo certinho e completo, para que essa cliente não venha lavar em casa o cabelo e não acertar a fazer lá a finalização dela e falar para você que o procedimento não deu certo. Então, assim, o ideal é que você faça completo, todo passo a passo no salão e no dia, tá? Você sente que diminuiu, Cá? Hum? Você sente que diminuiu, assim, o volume já? Sim, sim. E agora, na hora que eu tirar ela daqui, vai dar para ver que a questão, assim, o principal erro quando a gente faz soltura de cacho, que a maioria das profissionais que ainda não executa essa técnica, aonde está o erro que tira a curvatura do cabelo. Vocês vão perceber na hora que ela sentar ali na cadeira. Será que alisou esse cabelo, meninas? O que é que vocês acham? Eu tô achando o cabelo tão liso. Mas olhando daqui, parece estar liso, né? Ah, muitas meninas têm medo, né, de passar prancha, exatamente. Não, dois medos do cabeleireiro é quando faz o realinhamento, lava e tá enrolada a raiz, e quando faz a soltura de cacho que lava e tá liso. Gente, ó, nesse cabelo aqui, nós trabalhamos a questão do volume do meio do cabelo dela, que era uma questão que ficava desproporcional ao restante do cabelo, por ela ter duas texturas diferentes. A raiz dela é lisa, o meio do cabelo dela é cacheado, é uma curvatura mais fechada, e as pontas dela é ondulada. Então, o meio ficava muito desproporcional. Então, assim, nós trabalhamos a soltura de cachos. Vocês olhem aí o antes. Vocês veem que o cabelo dela, o fator encolhimento era muito alto o grau de encolhimento. Tanto que ele estava aqui na altura do ombro, né? Então, assim, o fator encolhimento nós trabalhamos também. Qual é o resultado final que nós prometemos entregar e o que a cliente espera? Cachos mais abertos, com menos volume no meio do cabelo, ó. Eu desembaracei esse lado aqui para vocês verem, ó. Esse meio aqui estava bem volumoso, olha como já cedeu. A raiz dela já é basicamente mais lisa. Então, assim, curvatura do cabelo, o cacho mais aberto, ele não fica fechado, que é o que causa encolhimento na fibra. Então, assim, cacho mais aberto, volume reduzido, brilho espelhado, cabelo macio. Então, esse é o resultado da soltura de cachos com redução de volume que nós fizemos aqui. Foi a técnica usada para esse resultado, tá? Por isso que no início da live nós falamos a importância da gente fazer a ficha de anamnese e saber entender a curvatura do cabelo da sua cliente, o que ela usa no dia a dia, qual é o resultado que ela espera, qual é a dificuldade dela e o que ela quer para o dia a dia. Então, assim, nesse caso, é esse resultado aqui que nós trabalhamos realmente para entregar um cacho mais aberto. Ela gosta de cachos assim mais aberto para deixar ele maior, o tamanho dele, para ele não encolher, com menos volume, tá? E na questão desse cabelo aqui, ela não tem tanto frizz, mas também para o cabelo que está bastante frisado, nós também trabalhamos a redução de frizz juntamente com a redução de volume, tá bom? Então, assim, não alisou o cabelo dela, nós abrimos o cacho
Tá, o E que é que você está passando agora? Elas estão perguntando. eu vou fazer a finalização, eu só tô passando aqui o creme Diva, Creme de pentear. que é o creme de pentear, só para desembaraçar ele, mas a gente vai fazer agora a finalização, tá? Mas é da Super Diva, Cachos Perfeito. Ele serve tanto para definição como para modelagem, tá bom? Então nós vamos usar ele para fazer a finalização. Eu só passei um pouquinho na mão só para desembaraçar, mas nós vamos fazer a finalização. E a finalização que nós vamos fazer, dá para fazer tanto com a mão quanto com pente polvo, tá? Na verdade, eu não trabalho com todas as finalizações no meu salão, porque isso vai muito de gosto, né? E dependendo da finalização, que hoje em dia existem muitas, demanda muito tempo. Então, a finalização que eu entrego no final do procedimento é a finalização com a escova polvo, mas você consegue fazer também com a mão. Podemos ver até um dia, se for assim, o pessoal pedir, né, Flavinha? Ensinar também a fazer finalização. Isso, elas pedem. Tá, a Estela perguntou, você não usou o condicionador, só a máscara, correto? Eu passei só o shampoo e agora vou passar só a máscara. Você lavou, depois da finalização, você lavou com shampoo de SOS, correto? Sim. Depois você usou a máscara SOS. Não, não usei máscara nenhuma, vou usar a máscara agora. Ah, não Só usou lavei só com shampoo. Tá, Isso. Estela, ela não usou nenhuma máscara, tá? Depois que finalizou, ela só usou o shampoo e agora ela tá usando o creme de pentear cachos. Ela não usou nenhuma máscara, nenhum condicionador, somente shampoo. E assim, como ela não deixou o produto ali, ela lavou com shampoo só para mostrar para vocês, né? Porque às vezes o pessoal quer saber se alisou, se não alisou. Mas assim, não precisava ela fazer não precisava lavar esse cabelo novamente. A gente está fazendo só para mostrar para vocês. Então ela Sim. usou o shampoo para mostrar a definição mesmo do cabelo que ele se manteve, ele não alisou. Né? Se quisesse fazer um tratamento, poderia também, não tinha problema. Isso aí é muito da entrega, E vai né? depender também de como tá o cabelo. Se o cabelo for um cabelo muito seco, aí você faz um tratamento no pós. Mas como a gente fez um SOS na pré-química, não tem necessidade de fazer, porque ele já supriu toda a necessidade do cabelo. Se for um cabelo também muito seco, que tiver muito frizz, que ele tiver ressecado, tiver sofrido por algum desgaste químico, vocês podem misturar também na definição o óleo Repair, que nós vamos usar. Eu vou usar aqui só para demonstrar para vocês como que faz, que esse cabelo aqui não precisa. Mas vocês podem pingar toda vez que for fazer a finalização, em cada mecha um pouquinho, misturar na máscara para fazer a definição. Ele vai dar brilho para o cabelo, vai deixar o cabelo mais sedoso e não vai deixar com aspecto seco. Aí mistura, finalização vai ser de acordo com o que você sabe fazer, tá? Eu não trabalho com várias finalizações após o procedimento, eu trabalho com uma finalização só. Se a cliente preferir fazer a finalização dela, eu deixo ela fazer, mas a finalização que eu entrego é essa aqui, que é para todos os tipos de cabelo, tá? Mesmo porque é muito demorado fazer finalização. Então, com o dedo mesmo, com a mão, você percebe que você consegue fazer a finalização dos cachos, tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar assim, porque cada cliente gosta de um tipo de curvatura, de um tipo de finalização. E se você for trabalhar com todos os tipos de finalização, você vai ficar o dia inteiro finalizando o cabelo. Mas com a mão você consegue finalizar, Se você não fizer com a mão, você usa a escova polvo. Você vai puxando assim, passa a escova, vai puxando, que ele já faz o cacho, E sempre apertando também, A gente tem muitas clientes que pedem, né? Porque a maior dificuldade, geralmente, é na hora da prancha, né? Tem Sim. muito medo de passar prancha, de alisar o cabelo. E pode acontecer. Por vários fatores, você pode quebrar o cacho, pode ficar um lado cacheado, o outro não. Você pode
alisar as pontas, que as pontas conseguem um alisamento 100% só com a prancha, devido à alta temperatura e várias passadas. Então, assim, são vários fatores mínimos que um errinho, você pode sim alterar o resultado final e a sua cliente não gostar. E você ficar frustrada com o resultado. Ó, a soltura de cacho permite ter esse movimento, esse balanço. O cacho fica parecendo uma molinha, ó. Tá, mostra a máscara para elas, que você tá usando agora. Ó, Super Diva Cachos. Ele serve tanto para modelar quanto para definição. Ou seja, se você tem um cabelo liso e você quer fazer ondas, você pode passar ele também. Para cabelo cacheado, dá super certo. Você fazer todos os tipos de definição. Aqui eu estou fazendo só com a escova polvo e com a mão, mas você consegue fazer fitagem, dedo lis. Todos os tipos de cachos você consegue fazer. Vai passar o difusor, Fabinha? Quer passar só para dar deixar um pouquinho, só para. Ó, a gente vai botar o difusor aqui só para mostrar. Eu poderia fazer. Acho que de um lado não fica legal, né? O quê? Só fazer de um lado não fica legal. Vai secar um lado e o outro fica molhado, né? Aí vai dar diferença. É. Gente, a gente pode fazer o seguinte, tá? Ó, esse procedimento, do jeito que tá aí, ele não vai mudar, assim, o tamanho não vai mais ter encolhimento, né? Não. E a gente precisa gravar uns vídeos aqui. O que é que a gente pode fazer, cara? Depois você manda uma foto. Mano, quando secar, né? Isso. Mano. Porque Ele não encolhe mais. Oi? Ele não encolhe mais. Tanto que, assim, se fosse para encolher, com o creme de pentear ele já encolheria. E a gente viu a soltura do cacho desde do tempo de pausa finalizado. Quando ele solta, ele não encolhe. Aí sim, conforme passar o crescimento do cabelo dela, aí vai refazer de novo, logicamente, o tempo que durar o cabelo dela, e aí a gente refaz. Porém, depois de feito, esse aqui é o resultado final. A secagem não vai encolher o cabelo, vai deixar o cabelo mais sequinho, mas a questão da soltura não. Esse aqui é o resultado. Então, o cabelo não alisou. Nossa, parece que diminuiu metade, né, do cabelo. Sim. Gente, ó, vocês lembram do antes? O antes, inclusive, tá aí aparecendo, né? Você Tava vê aqui, agora, ó. olha o pouquinho de cabelo que ficou. É a redução de volume, né? Sem alisar o cabelo, mantendo os cachos definidos. O que é que a gente vai fazer? Por conta do horário, né? Que a Camila, eles também têm compromisso. Ela vai gravar depois uma foto ou um vídeo, manda pra gente, a gente posta para vocês a gente posta no resultado da live que vai subir lá no canal. O tempo de eu chegar em casa já vai estar seco esse cabelo. Isso. Então, quero agradecer a Camila Eu por que esse agradeço. conteúdo maravilhoso. Eu que Entrega agradeço. tudo. E pratiquem, gente. Não só ouçam e vejam, né? Pratiquem, porque se não praticar, acaba esquecendo. E aí acaba sendo só mais um conteúdo jogado no lixo, né? O sucesso de um profissional é o dia a dia dele, a técnica que ele usa, o resultado que ele entrega. Então aproveitem essas lives para poder executar e pôr em prática tudo que a gente procura dividir aqui com vocês para poder somar no final, né? Exatamente. É isso, meninas. Obrigada. Beijos e até a nossa próxima live. Até a próxima.